Olá a todos! Eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês sobre a Lua Nova em Gêmeos. A Lua Nova é um ponto de poder no tempo, porque simboliza o início de um ciclo de 28 dias, que é o calendário lunar. Hoje em dia é quase em desuso, né? Todo mundo só lida com o calendário solar. Mas o calendário lunar, ele sempre foi marcante em inúmeras situações, né? Colheita, plantio, tem muito a ver com o ciclo menstrual feminino, enfim. E nessa lua nova é quando o Sol e a Lua estão no mesmo grau de um mesmo signo, de um signo. Então, isso acaba trazendo a informação de como será a vibe dos próximos 28 dias. Tá? E no caso aqui, vai ser no signo de Gêmeos. Gêmeos tem a ver com a energia da palavra, com a comunicação, com a expressão, com a linguagem, com o comércio, interatividade, com os meios de locomoção. Gêmeos tem a ver com o intelecto e também com o bom humor, né? E com um jogo de palavras, que aqui eu vou brincar um pouco com isso. E para a gente entender um pouco dessa lua nova em Gêmeos, é bom saber que na mitologia, quem tem a ver com esses signos são os gêmeos Castor e Pólux. Eles, inclusive, eram irmãos guerreiros, muito dinâmicos. Eles fizeram parte dos Argonautas, quando Jasão reuniu os melhores heróis, né, para partir em sua missão em busca do Velocino de Ouro. E aqui nessa carta, né, estão aqui os dois gêmeos, olha aqui, ó, eles dois, né? Castor e Pólux reunidos aí com jargão. Eu vou falar muito sobre esses gêmeos na mitologia durante esses próximos meses, porque Marte vai ficar em Gêmeos por 6 meses, e isso não é usual e vai dar muito o que falar, tá bom, gente? Bem, nesta lua nova, eu acho muito interessante a gente focar o Rei de Espadas. Os 4 naipes têm a ver com os 4 elementos. E a espada tem a ver com o elemento ar, o plano mental, né? Que é a interatividade, a comunicação. E Ulisses é o Rei de Espadas. Ele representa muito a força desse arquétipo da palavra, da inteligência e da estratégia. Ulisses era conhecido como o astucioso e ele partiu para a guerra de Troia, deixando a sua mulher Penélope e o seu filho. E Penélope é aquela que ficava de dia tecendo e de noite desmanchava tudo que tecia para não ter que casar com outra pessoa. Porque Ulisses ficou 10 anos fora, né? Enfrentou muitas coisas. E Ulisses foi ele que concebeu a ideia do cavalo de Troia. Olha como ele era engenhoso, não é? E também, numa dos seus desafios, ele teve que ser impedido de ser seduzido pelos cantos das sereias. Então, ele teve a ideia de tapar o ouvido dos marinheiros com cera e que eles o amarrassem no mastro para que ele não, né, fosse aí cair nessa armadilha. Então ele era um estrategista da mente, né? Ele perdeu a memória, né, na ilha lá de Letos, e ele era um mentiroso com talento, mas sem maldade. Na verdade, ele tinha uma bondade fria e ele era muito justo. Muito bem. Então,
Como vai ser essa lua nova em Gêmeos, no dia 30 de maio, às 8h31, horário de Brasília? Sol e lua se encontram, vejam aqui, aos 9 graus de Gêmeos. E eles praticamente não estão fazendo nenhum aspecto, né? Eles estão aqui num aspecto, num sextil com Marte, um pouquinho já com uma orbe um pouquinho grande, mas ainda assim estão recebendo essa energia de Júpiter e Marte, né? Que hoje estão se encontrando no céu, que é aquele aspecto do He-Man, eu tenho a força, né? Pois então, agora, onde é que está o dispositor, o regente dessa lua nova? É Mercúrio. E Mercúrio está em Touro, retrógrado, em quadratura a Saturno. Vejam aqui, olha, Mercúrio quadratura a Saturno. Bem, esse é um aspecto que as coisas precisarão ser mais amadurecidas. O que você for iniciar nessa lua nova, ela pode trazer alguns empecilhos, alguns obstáculos que precisam ser repensados. Mercúrio retrógrado já trabalha com isso, né? Reavaliar, repensar, reexaminar. Em quadratura Saturno pode trazer lentidão, sobretudo em situações burocráticas, né? Parece que o que estava combinado se descombina. E isso pode ser comparado ao hexagrama 39 do I Ching, que fala de obstrução. Quando se encontra uma obstrução, o importante é refletir quanto ao melhor meio de lidar com ela. Quando um perigo ameaça, não se deve avançar às cegas, o que só conduziria a confusões. A atitude correta consiste em recuar temporariamente, não para desistir da luta, e sim para esperar o momento próprio à ação. Então, a gente tem várias maneiras de lidar com o obstáculo. A gente pode ir com tudo, né, arrebentando a parede e muitas vezes se arrebentando. A gente pode contornar, recuar, e a gente pode ir devagarinho, penetrando nesse muro para derrubar esse obstáculo. Então veja que essa lua nova pede estratégia mental. Lembrem-se do Ulisses, né? Ele sempre se mantinha calmo, né? E astucioso, né? Dentro dos seus planos. E veja, aqui no mapa do Brasil, essa lua nova vai acontecer na nossa casa 4, que é o setor ligado ao povo. Nós temos a lua em Gêmeos, né, em conjunção a Júpiter. E veja que nosso país é de uma extensão continental, né? E um povo bastante eclético, e aqui tem muitas misturas, né? Há uma miscigenação. Então, essa lua nova, justamente, ela vai receber, né? O dispositor, que é Mercúrio, vai receber aqui também no mapa do Brasil, no seu mapa natal, esta quadratura de Mercúrio, né? Então, algumas coisas podem aí se atrasar, até mesmo no campo, não só da comunicação, mas também da saúde. Mercúrio rege Virgem também, né? Então tem a ver muito com essa coisa sanitária, com todas essas coisas que estão aí acontecendo, até mesmo com um aumento dos casos, não é? De Covid. E uma das coisas interessantes aqui a gente tem que tomar muito cuidado com censura. As coisas estarão mais, mais exigentes nesse ponto, sabe? Interessante que no dia da visita de Elon Musk, Júpiter e Marte estavam aqui, ó, em cima de Plutão.
né? Então, o homem mais rico e poderoso do mundo, né? Júpiter conjunção a Plutão, esteve aqui no nosso país. Plutão lida com as coisas obscuras, que não estão claras, né? Então, vamos ver qual vai ser o desenvolvimento aí dessa visita, o desdobramento. Então, Mercúrio retrógrado em Touro, em quadratura com Saturno em Aquário, é melhor a gente saber o que vai dizer. E se não souber o que dizer, é melhor não falar nada, né? Então, brincando aqui com as palavras e com essa pegada bem-humorada de Gêmeos, né? Mercúrio retrógrado regendo essa alunação em Gêmeos, só digo uma coisa, não digo nada. E digo mais, só digo isso. Então é melhor pensar bem antes de falar, né? E a gente vai perceber a censura um pouco mais avançando, às vezes de uma maneira escancarada, de outras vezes de uma forma mais mascarada, digamos assim. E hoje está ocorrendo lá no céu o encontro de Júpiter e Marte em Áries, né? Que é aquele aspecto da força. E interessante que a Rússia demonstrou aí, falou sobre Zadira, a sua super arma laser, né? Marte tem a ver com guerra. Então, a Rússia se mostrando bastante competente, digamos assim, e com um grande arsenal, né? Júpiter conjunção a Marte em Áries. E sobre aquela história lá do nosso Brasil e da visita de Elon Musk, nas cartas Illuminati, o Brasil vem escrito o seguinte: os recursos naturais do Brasil merecem receber uma atenção especial. E isso implica passar o controle desses recursos aos cuidados de corporações especializadas. Esse baralho é de 95. Nós estamos em 2022. É uma agenda que está sendo cumprida. E veja, no eclipse solar do dia 30 de abril, eu fiz um vídeo sobre esse evento e eu falei que o eclipse, a pegada é que revela aquilo que está escondido. E é importante a gente fazer os links, porque tem tanta informação por aí que se a gente não juntar os pontos, a gente fica igual besta e não sabe para onde ir. Então, nesse eclipse em Touro, eu comentei que Urano estava juntinho de Sol e Lua em Touro, né, obviamente. E Touro tem a ver com agronegócio, com alimentação, com a energia monetária, com a estrutura, com os recursos do planeta. Pois então, o grau sabeu ou sabiano dessa lua nova é um alquimista trabalhando em seu laboratório. Cadinhos, retortas, bocais de pólvora, etc. Sobre a mesa, um pedaço de ouro. Pela janela se vê um campo ceifado coberto de feixes de trigo. Ou um campo coberto de feixes de trigo. Essa é uma tradução do professor Raul Martinez, dos Graus Sabeus. Muito bem. Não sei se vocês sabem, mas as capas da revista The Economist, algumas delas são muito premonitórias, sobretudo as de dezembro e algumas no meio do ano. São várias pessoas que fazem as capas, não é uma agência só, ou uma pessoa só. E veja a capa dela deste mês, né? A catástrofe alimentar. Aqui vocês estão vendo um feixe de trigo, não é? Só que aqui não tem trigo, são caveirinhas, se vocês firmarem bem a vista, né? Então, já está se plasmando uma situação, na verdade, ela está se manifestando porque já está plasmada há muito tempo, como vocês vão ver. Lá na Argentina,
nesses dias, teve uma grande mobilização contra o trigo transgênico, né? Com o Estropano. Eles não querem trigo transgênico lá na Argentina. E o pessoal está se mobilizando. Agora, isso começou de ontem? Não. Começou com a Revolução Verde nos anos 70. Tal qual a questão dos transgênicos, a Revolução dos anos 70 também tinha como bandeira erradicar a fome no mundo. De 1970 para cá, a fome foi erradicada? Não. Quem ficou rico foi o pessoal do agronegócio, né? E as empresas multinacionais de alimentação, tudo industrializado, né? E aconteceu o quê? O êxodo rural, né? O aumento do desemprego no campo, porque precisa de especialização. E hoje em dia, praticamente com as máquinas que estão, nem a própria máquina vai precisar ser dirigida, né? Pode ser dirigida à distância. Então as coisas estão ficando um tanto quanto estranhas, né? Além dos problemas de saúde, alergias e problemas de intoxicação com agrotóxico, que agora virou defensor agrícola. Quer dizer, são jogos de palavras para mascarar uma situação, né? Agrotóxico faz mal, né? Agora ele é lidado como defensor agrícola. E o primeiro alimento transgênico foi o tomate, lá em 94. E um ano depois já lançaram a soja transgênica, né? O que é uma violência. Você alterar um ser, né? Porque o reino vegetal tem vida, né? E você alterar esse ser a seu bel prazer e, sobretudo, para ter tomate o ano inteiro em qualquer parte do mundo, né? Então, isso favorece quem? Quem quer ganhar e lucrar com isso. Então, veja que a nossa vida já está mudando desde 1970 e ninguém está percebendo direito isso. A vida moderna, correria, vamos comer qualquer coisa, fast food, coisa e tal. Então, aquela relação com o cio da terra, com o alimento sagrado, está virando algo de laboratório para favorecer os negócios, né? Interessante, não sei se vocês já ouviram falar das Pedras da Geórgia. É um monumento que foi feito em 1979, em vários idiomas. E o primeiro mandamento dos 10 dessa Pedra de Geórgia, que ninguém sabe direito quem fez, é manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo balanço com a natureza. Então, há um movimento de redução da população. E com essa situação da ciência, né, de querer alimentar todo mundo e erradicar a fome nesse mundo, essa carta aqui diz: gênios do mal para um amanhã melhor. Até que ponto o nosso organismo responde bem a alimentos geneticamente modificados? A quem isso favorece? Será que eles estão preparando a raça humana para uma nova etapa? Sim, eu acredito que sim. Porque para a gente passar do orgânico para o transhumanismo, a alimentação tem que estar nisso, né? E as pessoas não estão se dando conta que elas estão devagarinho, sendo preparadas para essa transformação profunda do elemento humano, da raça humana. Essas imagens aqui são da época do Orkut, há 20 anos atrás, que já se falava do perigo dos transgênicos, que já se falava de crise energética. E nós estamos vivenciando isso agora. Não é nenhuma novidade, é a gente que está adormecido.
A que ponto chegamos? A que ponto chegamos com relação ao alimento? O Brasil, o celeiro do mundo, né? Não vai escapar também. Então, na verdade, não vai faltar comida, vai faltar meios de distribuir essa comida. Tudo isso é uma agenda, minha gente, infelizmente. E a intenção aqui é cada vez mais estreitar os poderes da China e da Rússia. Não que eles sejam anjos de canduras, não. Tem muita coisa ali que não é louvável, né, nesses dois regimes, nesses dois países. Mas está ocorrendo uma campanha, né, uma mobilização, sobretudo vindo dos Estados Unidos, para o war, né, essa situação aí nesse tabuleiro. Então, o que eles fazem? Eles dividem as pessoas, é o princípio da discórdia, né? Ah, eu sou republicano, eu sou democrata. Ah, eu sou esquerda, eu sou direita. Eu sou esse, eu sou aquele. E, na verdade, eles vão dividindo todos nós, né? E a gente aceitando tudo que é imposto. Enquanto isso, eles que estão jogando os dados e as cartas de toda a humanidade. E para interesses escusos, né? Território, riquezas, ah, ali tem muito gás, ali tem petróleo, ah, ali tem trigo, ali tem não sei o quê. E nós bestas ficando torcendo para situações que a mídia coloca parcialmente. Por favor, pensem por vocês, né? Essa história da energia da palavra, de gêmeos, não é? É aquela coisa, né? Aqui essa piadinha ilustra bem, né? Tomara que este leão tenha um coração cristão. Senhor, abençoe este alimento que colocaste em minha mesa. Ou seja, a gente tem que parar de ser ingênuo, burro e besta. Esperar de algo aquilo que não vai rolar. Pé de manga não dá melancia. Se a gente não tomar determinadas atitudes, eles estão tomando por nós na alimentação, na liberdade de expressão, numa série de coisas, né? E aqui também tem uma muito interessante, né? Uma entrevista com o Criador, porque realmente existem muitas questões, né? É verdade que o Senhor deu o livre-arbítrio para fazerem o que quiserem, mas afogou o mundo todo porque não agiram do modo que você queria? Senhor, Senhor! Então, nós temos que buscar as coisas na raiz, não na superficialidade e no achismo. E Gêmeos tem muito a ver com mudança, né? Quem quer mudança? Todo mundo. Mas quem quer de fato mudar? Quase ninguém, né? Então, Gêmeos, essa lua nova em Gêmeos, tem a ver com essa energia da mutabilidade. Gêmeos tem a ver com a comunicação, com a expressão, com a adaptabilidade e flexibilidade. Então, essa lua nova é muito interessante para que a gente entenda o que nos motiva realmente na nossa busca intelectual, como é que a gente está digerindo, filtrando, dissecando as informações. Então, essa lua nova em Gêmeos, para os geminianos é muito importante para os novos começos, mas lembre-se que Saturno e Mercúrio estão em quadratura. O regente dessa alunação está pedindo o quê? Um repensar nas situações, né? Não contar com o ovo dentro da galinha e observar as falácias, a maneira que as pessoas podem distorcer uma informação, né? Então, muito cuidado com o que a gente vai assumir, assinar e tomar como verdadeiro nesse mês todo.
porque muita coisa vai rolar de fofocaiada, de falácia sobretudo, veja no nosso país, né? Essa alunação vai ocorrer em conjunção a Lua e Júpiter, que tem a ver com o nosso povo. Então, é uma pena, mas talvez nosso povo seja enganado mais uma vez, né? Enfim, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, que a gente compreenda bem a nossa faculdade mental, o nosso dom de pensar, de refletir, de discernir, né? A gente está ficando muito preguiçoso, a gente está querendo solução pronta, e aí eles aprontam com a gente, né? Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer, né? Eu peço de coração que, se vocês gostarem do conteúdo do canal, que vocês deem like. Por quê? Infelizmente, esses algoritmos ou algoritmos, eles só entendem assim, né, com números. E o meu canal não está crescendo porque não existe esse tipo de resposta para os robozinhos, né? Então eles não divulgam, eles não têm interesse, na verdade, né? E aí o que acontece? À medida que o canal vai minguando, ele vai começar a desaparecer. E as coisas em várias plataformas, inclusive nesta, estão com muita censura, sabe? Então as coisas estão muito esquisitas, né? Então vamos observar nessa lua nova o que a gente quer mesmo alcançar, né? Elevar o pensamento. Ok, meus queridos? Eu agradeço mais uma vez a companhia e a presença de vocês e até breve. Uma feliz lunação para todos nós.